paz do Senhor a todos. Desejo um ótimo domingo a todos. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesta manhã que nos acompanha. Quero desde já dar uma palavra de boas-vindas aos nossos visitantes, que tenha um lar espiritual, que é membro de alguma igreja, ou também os amigos também que não faz parte de nenhuma igreja que está nos acompanhando nesta aula, neste domingo. Eu quero dizer que vocês são bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados, a Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, por sua presença. Permaneça conosco até o final desta lição. Deus tem uma palavra ao coração de cada um de vocês. Neste momento, quero desde já pedir a vocês que ainda não são inscritos em nossos canais, que possam se inscrever em nosso canal no YouTube, que você não venha deixar de curtir os nossos vídeos, você possa estar fazendo assim. E compartilhe também com seus amigos, familiares. Fazendo isso, você está contribuindo para o avanço do reino de Deus, você está contribuindo com a pregação do Evangelho. Então, faça isso e continue conosco até o final. Deus há de abençoar a sua vida. Deus tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. Vamos fazer uma oração neste momento, antes de iniciar a nossa lição. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós cremos, ó Deus, na atualidade do dom da cura, que o Senhor, por meio da sua misericórdia e graça e por meio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, o Senhor realiza os seus milagres, o Senhor realiza a cura, o Senhor continua ainda transformando corações, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedimos a sua bênção, pedimos a sua graça, que o Senhor possa conduzir, Senhor, a sua palavra ao coração de cada um que nos acompanha, Senhor, nesta manhã. Pai, assim nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos feito e por toda a sua bondade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. A lição que iremos estudar nesta manhã, é a lição de número 10, 7 de março de 2021, que traz por título: O Senhor Jesus cura hoje. O tema central desta lição é o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. É o tema que esse trimestre está tratando, a lição da CPAD, esse primeiro trimestre de 2021. E especificamente a lição que nós vamos estudar, ela trata do dom de cura, do poder que há no nome de Jesus Cristo para realizar a cura, e nós cremos que a cura, as curas que o Senhor Jesus Cristo operou nos evangelhos, os seus apóstolos operaram, os cristãos ao longo da história operaram pela fé no nome da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também hoje é atual este dom. O Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo que continua ainda salvando e curando as enfermidades. O texto áureo assim nos diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Isaías, no seu capítulo 53, do verso 4 ao verso 6, e depois Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Assim diz a lição bíblica em classe. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, verso 16.
E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que a cura divina, ela acontece hoje, ela é atual. A introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. No Antigo Testamento, os milagres pareciam ocorrer primordialmente vinculados a um líder iminente, por vez como Moisés, Elias ou Eliseu. No Novo Testamento ocorre uma explosão súbita e insólita dos milagres no início do ministério de Jesus, como está registrado em Lucas 4, 36 ao 37 e 40 ao 41. Entretanto, contrariando o padrão do Antigo Testamento, a autoridade de operar milagres e de expulsar demônios não ficou restrita ao próprio Jesus. Tampouco os milagres cessaram quando Jesus voltou ao céu. Já durante o seu ministério, Jesus delegou a autoridade de curar doentes e expulsar os demônios, não só aos 12, mas também aos 70 discípulos, como está em Lucas 10, 1, 9. Além disso, as passagens mencionadas acima, as passagens de 1 Coríntios e de Gálatas, indicam que a realização de milagres não está restrita aos 70 discípulos, mas era também uma característica das igrejas da galáxia e também da igreja de todo o Novo Testamento de modo geral. Isso indica que a ocorrência de milagres é uma característica da igreja do Novo Testamento e pode servir como sinal da ação potente e nova do Espírito Santo, que começou no Pentecostes e pode-se esperar que perdure ao longo de toda a era da igreja. Então, quais os propósitos? Nós vimos aqui que a operação de milagres é algo atual. Não somente cessou quando Jesus Cristo subiu aos céus e quando também morreram os apóstolos e as pessoas que estavam intimamente ligadas a eles. Mas é algo atual, é algo também para os nossos dias. Então, qual o propósito agora da operação de milagres? Qual o propósito dos milagres? Um dos propósitos dos milagres é certamente autenticar a mensagem do Evangelho. Isso ficou evidente no próprio ministério de Jesus Cristo, pois gente como Nicodemos reconheceu, abre aspas, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3, 2. Isso também se mostrou claro à medida que o Evangelho passou a ser proclamado pelos que ouviram Jesus, pois quando pregavam, Deus dava, abre aspas, testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Fecha aspas, Hebreus 2, 4. Para decidir se esse propósito valeu a pena quanto ao Evangelho, era pregado inicialmente, antes da composição do Novo Testamento, ou se também vale agora, durante a era da igreja. Precisamos verificar o que julgamos que os milagres confirmam. Será que confirmam somente a absoluta veracidade da palavra das Escrituras, como palavra do próprio Deus? Ou será que os milagres ocorrem para confirmar a veracidade do Evangelho em geral, sempre que é pregado? Em outras palavras, os milagres confirmam as Escrituras ou o Evangelho? Como veremos, os milagres não se limitavam àqueles que escreveram a Bíblia ou falaram com absoluta autoridade apostólica. Isso implica que se pode esperar que os milagres operados para confirmar o Evangelho continuem por toda a era da igreja. Queremos agora falar sobre um argumento que Gruden usa na sua teologia sistemática, na página 295, onde ele trata de um tema central de milagres, e ele refuta
um conceito cessacionista. O que é isso? O conceito cessacionista, ele diz que os milagres cessaram após a morte dos apóstolos, após a morte das pessoas intimamente ligadas a eles. Então, Grudem, ele traz a seguinte definição, ou melhor, Grudem, ele refuta o seguinte argumento de Norman Geisler, que diz a definição restritiva de milagres proposta por Geisler. Então, é uma refutação de Grudem a este conceito, a este argumento, a esta tese. Ele diz, uma tentativa mais recente de negar que os milagres ocorram hoje foi empreendida por Norman Geisler. Ele tem uma definição muito mais restritiva de milagre do que a apresentada neste capítulo e usa uma definição como argumento contrário à possibilidade da existência de milagres no nosso tempo. Diz Geisler que, abre aspas, os milagres, primeiro, são sempre bem-sucedidos. Esse é o primeiro argumento. Segundo, são imediatos. Terceiro, não tem recaídas. Quarto, confirma o mensageiro de Deus. Ele encontra sustentação para essa tese principalmente no ministério de Jesus. Mas quando vai além da vida de Jesus e tenta demonstrar que outros que tinham o poder de operar milagres jamais falharam, sua tese torna-se muito menos convincente. Com respeito ao menino possuído que os discípulos não conseguiram libertar do demônio, Mateus 17, 14 ao 21, relata isso, diz Geisler, os discípulos simplesmente se esqueceram momentaneamente de exercer com fé o poder que Jesus já lhes havia concedido. Mas trata-se de um argumento pouco convincente. Geisler diz que o poder de operar milagres era sempre bem-sucedido. E quando a Bíblia relata casos de fracassos, ou contradizendo a tese de Geisler, ele simplesmente diz que se esqueceram. Jesus, porém, dá uma razão diferente de Geisler. Jesus não diz que os discípulos se esqueceram, ele diz, por causa da pequenez da vossa fé. Fé menor resultava em menos poder para operar milagres. Com respeito à incapacidade de Paulo de curar Epafrodito, Filipenses 2, 27, Geisler se vê forçado a formular o duvidoso argumento de que talvez Paulo jamais tenha tentado curar Epafrodito. Embora ele, ao se encontrar com o apóstolo na prisão, diz Geisler, se mostrasse quase mortalmente doente. Ou de quê? Abre aspas, Paulo não possuía o dom de curar por esse tempo. Fecha aspas. Ele lança a mão do mesmo argumento para explicar o fato de Paulo ter deixado Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4, 20. Nesses exemplos, Geisler vai bem além do argumento cessacionista habitual, de que os milagres terminaram com a morte dos apóstolos. Ele alega que os milagres cessaram na vida do maior dos apóstolos antes da sua primeira prisão em Roma. É simplesmente um argumento pouco convincente com respeito ao apóstolo, cujo ministério repetidamente se caracterizou, abre aspas, por força de sinais, de prodígios e pelo poder do Espírito Santo, Romanos 15, 19. E que pôde dizer, triunfante na sua última epístola, abre aspas, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo 4, 7. A descrição dos milagres apresentada por Geisler não se ajusta ao caso do cego, sobre quem Jesus impôs as mãos, pois de início o homem não enxergou nitidamente, mas disse que via os homens como árvores. Depois que Jesus lhe impôs as mãos, uma segunda vez o homem, tudo distinguia de modo perfeito. Marcos 8, 24 ao 25. Geisler afirma que era a intenção de Jesus curar em duas etapas, ensinando aos discípulos uma lição objetiva sobre o crescimento gradual da sua vida espiritual. Embora o texto nada diga nesse sentido, talvez de fato tenha sido assim, mas seja como for, refuta-se a tese de Geisler, pois se foi a intenção de Jesus curar em duas etapas, talvez hoje ele tenha a intenção também de curar pessoas em duas, ou em três, em quatro ou em mais etapas.
Já que Geisler admite que talvez Deus tenha tido intenção de operar um milagre em etapas, a fim de alcançar os seus desígnios, então, todo o seu argumento de que os milagres são necessariamente imediatos, completos, vai por água abaixo. Em vez de aceitar a definição de Geisler, parece melhor concluir que mesmo aqueles a quem Deus agracia com a capacidade de realizar milagres, pode não ser capaz de realizá-los sempre que queiram, pois o Espírito Santo continuamente o distribui a cada pessoa como lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. No grego, o verbo distribuir está no gerúndio, ou seja, é uma ação que está em processo, uma ação continuada, indicando uma atividade contínua do Espírito Santo. Além disso, parece não haver razão para excluir da categoria de milagres, como aparentemente o quer Geisler, respostas incomuns ou admiráveis às orações, tornando assim a definição extremamente restritiva. Se Deus atende orações persistentes e só o faz depois de vários meses ou anos de oração, fazendo, no entanto, de maneira que pareça claramente ser uma resposta à oração, causando assombro às pessoas, fazendo-as glorificar a Deus, parece não haver razão para negar que haja ocorrido um milagre, simplesmente porque as orações anteriores não foram atendidas imediatamente. Por fim, Geisler deixa de reconhecer que vários textos do Novo Testamento indicam que os dons espirituais, de natureza miraculosa ou não, podem variar em força ou em grau de intensidade. Então nós entendemos, por meio desta posição de Gruden e de outros teólogos, não somente os pentecostais, mas de outras denominações, que afirmam categoricamente e pelas Escrituras mostram que os milagres são atuais. São atuais e a Escritura ratifica, confirma este argumento. Então, partindo desse pressuposto, então nós vamos agora para a nossa lição propriamente dita, analisando e vendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele cura hoje. Nós podemos confiar nesta verdade da Escritura, que Cristo cura. E somos testemunhas, muitos de nós, testemunhas oculares, temos nós mesmos experimentado em nossas vidas milagres, prodígios, curas em nossas vidas. Então nós, sim, estamos seguros de que esta é uma verdade da Escritura. Por isso nós cremos, porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando os seus milagres. Ele continua curando enfermos. O primeiro ponto da nossa lição aborda a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, prevenções de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. O primeiro subtópico diz assim: a saúde pública no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde pública era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer sua parte. Deus garantiu a saúde pública dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Abre aspas, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. O contexto desse versículo é quando o povo se rebela, murmura contra Deus em Mara, onde não achou água potável. Então o povo murmura contra Deus. E logo o povo é exortado a se arrepender, a buscar ao Senhor, a confiar em Deus e não murmurar. Ou seja, a enfermidade aqui que Deus havia posto sobre o Egito seria uma consequência, uma maldição. Deus estava ali punindo esse povo por causa dos seus pecados.
E aqui, no Antigo Testamento, sim, havia uma promessa de Deus. Sim, Deus tinha, sim, um zelo com a saúde do povo. Mas, no entanto, Deus também estava mostrando uma verdade ao seu povo de que eles deveriam ser obedientes à sua lei. De outra forma, as enfermidades viriam sobre eles como consequência dos seus próprios pecados. Esta é uma verdade. Segundo, a prevenção de doenças é bíblica. Alimentação saudável, higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e sobre os preceitos de ética no capítulo 17 também. Embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse desse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constituiu num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Nós vemos aqui em Levíticos capítulo 15 e no capítulo 17, onde trata no 15 de algo relacionado à higiene, sobre a secreção do homem, da mulher, a mulher no período de menstruação. Mas uma verdade também é ensinada aqui. Sim, como eu falei para os irmãos, há um cuidado, há um zelo da parte de Deus para guardar o seu povo, sim, das doenças. Que o povo tivesse saúde, sim. Mas há uma verdade aqui, ensinada em Levítico, de que quando o povo estava contaminado, segundo os preceitos da lei, o povo tinha que oferecer um sacrifício. Um pombo, uma rola, segundo a sua posse, segundo as suas condições. Então ensinam uma outra verdade que não pode deixar de ser enfatizada. Deus está ensinando aqui uma verdade sobre uma vida de santidade, uma vida de pureza. Esse princípio também é ensinado aqui. Há sim uma necessidade, há sim orientações bíblicas sobre viver uma vida saudável. Há orientação como alimentação, sim, higienização. Deus tem esse cuidado. Deus tem essa preocupação. Nós vemos na Escritura, quando Deus trata de um princípio de saneamento básico, quando o povo saía para ir para a guerra e precisasse de fazer as suas necessidades, deveriam cobrir com a pá. Então Deus, Ele ensina o seu povo, porque Ele era um Deus santo. Então isso mostra também, não somente a contaminação do corpo, mas sim também a contaminação, um coração impuro, o pecado em si mesmo. E que aponta para a necessidade de um sacrifício. Então quando no Novo Testamento os fariseus questionam a Cristo porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos a comer, aí Cristo refuta eles de uma forma bem veemente e diz para eles que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, porque vem do coração. Cristo aqui não está desprezando a necessidade da higiene pessoal. Não. Cristo está enfatizando a necessidade de uma vida pura, uma necessidade do novo nascimento, de um coração regenerado. Cristo não despreza isso, que é a saúde, mas Cristo, Ele realça, Cristo enfatiza a necessidade de um coração limpo, de uma vida regenerada. Então esta é uma verdade que é ensinada em toda... Cristo é o centro de toda a Escritura. Cristo e a sua obra, a obra redentora de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer também de que esta é uma verdade que ensinada em toda a Escritura. A necessidade do novo nascimento, da regeneração. A Escritura diz, Paulo diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tanto nessa vida quanto na porvir. Paulo não está desprezando
o exercício corporal. Mas Paulo está enfatizando que a piedade é muito melhor. Então esta é a verdade que está sendo ensinada aqui. O terceiro, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Na obediência a Deus. Ou seja, mesmo se Israel seguisse de forma rigorosa todas as leis cerimoniais estabelecidas por Deus, questões de alimento, todas as purificações, como está em Levítico 15 e Levítico 17. Mas se esse povo transgredisse, se esse povo adorasse outros deuses, se esse povo se encurvasse aos ídolos, se esse povo desonrasse o pai e a mãe, seriam sim alcançados pelas pragas, pela peste, pela doença. E várias vezes Deus fez isso. Então dependia da obediência de Israel. Ou seja, de uma vida pura, de uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de obediência aos seus mandamentos. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, 1 Timóteo 1,15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos, de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36, Marcos 6,34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, continua atual. Então, a compaixão de Jesus Cristo é a mesma. O propósito da cura são os mesmos. Quando Cristo, ele refuta os fariseus, quando ele expulsa os demônios, e eles acusam de expulsar os demônios por Beelzebu, ele diz não, pelo Espírito de Deus. Isso evidencia que o reino de Deus havia chegado com poder. Então, a cura, os milagres, são para testemunhar esses sinais, confirmar a pregação do Evangelho, de que o reino de Deus chegou e chegou com poder. Ele cura. No nome de Jesus, os demônios são expulsos. Paralíticos andam, cegos veem, surdos ouvem, mudos falam. É por meio da fé, no nome de Jesus Cristo. Não é mérito de ninguém, de nenhum homem. Cristo, é no nome de Cristo que os sinais são operados, para a confirmação de que o reino de Deus chegou com poder. De que esse Cristo, que opera milagres, ele tem poder para salvar e perdoar os pecados. É isso que acontece quando aquele paralítico é conduzido a Cristo por 4 homens. E quando eles descem ele pelo telhado, Jesus Cristo, sabendo a intenção do coração dos líderes religiosos, ele disse para ele: os teus pecados te são perdoados. E eles contestam. E Cristo diz, novamente, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Ele diz para o paralítico: levanta e anda. Cristo, ele tem um foco principal. É perdoar. É salvar os que estão presos, os que são cativos e oprimidos.
e Ele também opera os seus milagres, testificando assim que Ele é poderoso para salvar, para perdoar, para restaurar o homem caído. Ele é poderoso para restaurar o rebelde. Cristo, Ele salva, Ele opera. Cristo batiza com o Espírito Santo. Cristo há de voltar para buscar o seu povo. O segundo ponto é a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes desta palavra profética no Novo Testamento, que mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Primeiro, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em que a favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição, do pecado, e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Tito 2,11. E as condições para isso são a fé em Jesus Cristo e o arrependimento. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, alguns termos aqui são relacionados à salvação, como um livramento da escravidão, livramento da fome, da espada e das enfermidades. Mas, principalmente, quando relacionado a Cristo, ao seu Evangelho, o principal, Cristo deseja salvar a sua alma. A Escritura diz que Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira futura. Cristo pode salvar você da segunda morte, que é a condenação ao inferno. Somente Cristo. Atos 4,12, nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva você da ira de Deus, que há de ser derramada sobre todos os filhos da desobediência. Cristo te salva da maldição eterna. Cristo te salva do poder da segunda morte. E como evidência e como sinal de que Ele faz isso em sua vida, Ele também tem poder para curar enfermidades. Tem poder para expulsar demônios. Cristo tem poder. Ele é o valente. Cristo tem poder. Segundo, cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física, emocional, aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus 14, Lucas 4, 18 e 19, Atos 10, 38. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção sobre os enfermos com óleo. Em nome do Senhor Jesus, sobre os enfermos. É uma das nossas tendências, de fato. Não é errado procurar os médicos. Deus também usa a medicina. Há muitos homens que estão vivos hoje porque Deus usou a medicina. Numa cirurgia, Deus deu graça aos médicos. Então Deus usa a medicina, é algo legítimo. Sim. Mas nós não podemos esquecer que Cristo é o médico dos médicos.
Nós não podemos ser céticos a esse respeito. Precisamos sim orar. Orar quando os nossos filhos estiverem passando por um momento difícil, enfermidade. Nossas esposas. Precisamos de graça de Deus. Orar pelos irmãos. Orar pelos que estão à nossa volta. É por meio da fé no nome de Jesus Cristo que a saúde pode ser restaurada. Então, Ele continua operando hoje. E por isso somos aqui incentivados, encorajados a continuar crendo e orar. Às vezes não vem de imediato. Às vezes vem com o tempo. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. O apóstolo Paulo, ele ora por causa do seu espinho na carne, mas Deus não remove, porque Deus tinha um propósito. Em nossa vida também, muitas das vezes, Deus tem um propósito. Às vezes a enfermidade que você está enfrentando, ela é para humilhar você. De que forma? De que você possa se arrepender. Às vezes você está vivendo uma correria daquela e não para analisar a questão da sua alma. Não dá a atenção devida ao reino de Deus, a Cristo, a sua obra. Às vezes você, cristão, anda envolvido com tantas coisas. Nós, às vezes, esquecemos desta verdade. E aí somos acometidos de uma enfermidade. Como muitos nesse tempo que estamos vivendo de pandemia. Então, quantas pessoas, o testemunho de quantos irmãos foram acometidos pelo coronavírus. Então, Deus tratou com cada um de forma específica. Muitos testemunharam de como eles estão olhando para a vida de forma diferente pelo fato de ter sido afligido. O salmista diz que foi-me bom ter sido afligido. Para que ele atentasse para a lei de Deus. Para que ele atentasse para o Salvador da sua alma. Então Deus tem um propósito, Ele cura. Ele opera as suas obras. Mas às vezes, Ele não vai curar a sua enfermidade agora. Ou talvez não vai curar a sua enfermidade. Porque ela é para o bem da sua alma. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a verdade das Escrituras. Terceiro, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do nosso corpo físico. Como está em Isaías 53, 4. Desde o Antigo Testamento que a salvação e cura andam juntas. A cura espiritual ela geralmente precede a cura física. É Ele, abre aspas, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam esta verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Você que me acompanha, que nos assiste nesta manhã, Deus tem o interesse de curar a sua alma. Não somente o seu corpo. O que separa você de Deus não é a sua enfermidade física. É o seu pecado. Deus sim, Ele perdoa os seus pecados. Ele te salva, como foi tratado antes, por meio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, por meio do arrependimento. Deus tem interesse em sua alma é preciosa. Ele cura o corpo, mas também cura a sua alma.
O quarto, Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. O ministério de cura do Senhor Jesus, Mateus 8, 17. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. E está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual. E isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Duas verdades. Sim, somos sarados, a nossa alma é sarada. O nosso corpo também é sarado por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Ele faz a obra completa. Cristo se preocupa com a nossa alma e também com o nosso corpo, com a nossa vida aqui na terra. Ele tem cuidado de nós, esta é uma verdade. Cristo, Ele alimentou os famintos, curou. Cristo, a sua compaixão, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, ela é real, porque Ele é o mesmo hoje. Cristo, e isso leva Ele, conduz Cristo a se compadecer das nossas misérias, a nos socorrer na hora da necessidade. Isso nos motiva, meu irmão, minha irmã, a clamar com rogos, com gemidos a Deus, a buscar o seu rosto, e Ele nos ouvirá. Por sua bendita misericórdia, por sua compaixão, Ele nos atende por meio da fé. Deus nos ouve. Faz parte do ministério de Jesus Cristo, tanto a salvação da alma quanto a cura do corpo. Salvação e cura divina caminham juntas. O terceiro ponto, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos. Dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Um também dos problemas atuais é a incredulidade. É a falta de confiança em Deus. Por não manter um relacionamento íntimo com Deus. Muitos cristãos nominais, muitos, creio ser um problema da atualidade, não têm ousadia para orar. Tem a fé pequena, como Jesus repreendeu os discípulos, por causa da pequenez da vossa fé. E não veem milagres. São céticos. Então esse é um problema também da atualidade. Primeiro, as doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequência direta ou indireta. Indireta no sentido de que todos nós, por meio do pecado de Adão, entra também como consequência a enfermidade e por aí vai, o sofrimento. Então, as enfermidades, de uma forma indireta, são consequências de pecado.
ou também de forma direta. Uma consequência específica de um pecado do próprio indivíduo. Há pessoas que hoje até estão na casa de Deus, mas viveram uma vida de promiscuidade, consumindo bebida alcoólica, uso de drogas, e hoje sofrem a consequência disso, mesmo sendo cristão. Então é uma consequência direta do pecado que a pessoa cometeu no passado. Pois se não existisse o pecado, não existiriam também enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, como eu disse, em João 5,14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Segundo, enfermidade entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7 ao 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas 4, 13 ao 15 relata isso. Timóteo tinha problemas no estômago, 1 Timóteo 5, 23. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4, 20. Então, vários homens de Deus foram acometidos de enfermidades. Então, vários santos do passado foram acometidos de enfermidades. Como eu disse, às vezes, como no caso de Paulo, esse espinho na carne de Paulo, era para que ele não se exaltasse pela excelência da visão que havia recebido, para que o orgulho não tomasse o seu coração. E ele tinha orado 3 vezes a Deus, e Deus não havia removido. Então, há propósitos. Deus é soberano. Precisamos confiar em Deus independente das circunstâncias. Às vezes, você, meu querido ouvinte, esteja passando por um problema difícil, é um cristão que sempre honrou a Deus, e às vezes pergunta, indaga a Deus acerca da situação de enfermidade que você esteja passando, talvez, e já há muito tempo luta com isso. Saiba de uma coisa, não é tempo de questionar, você precisa confiar em Deus. Deus tem os seus propósitos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, seja enfermidade, seja o que for. Deus tem os seus propósitos, Ele é soberano. Não temos o direito de questioná-lo. Precisamos confiar. Então Deus, Ele continua sendo soberano. E Ele tem os seus propósitos. Terceiro, não confundir doenças como possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Isso precisamos estarmos seguros sobre isso. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não incorrermos no risco de expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas. Isso mostra uma falta de discernimento. Precisamos ter discernimento. Precisamos buscar de Deus o discernimento. Precisamos, segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade.
Precisamos ter o discernimento para não atribuir ao demônio todas as enfermidades. É claro que há casos de enfermidade na Escritura que Cristo deixou claro que era obra maligna. Mas há outras que não são. Então precisamos ter discernimento. Precisamos sim ter ousadia para impor as mãos sobre os enfermos e orar por eles, no nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por sua bendita misericórdia, fará aquilo que lhe apraz. Ou ele cura de imediato, ou ele cura depois, ou ele não cura. Precisamos consultar a Deus. Existem casos de que Deus há de nos impedir por orar por certo tipo de pessoas. Há casos. Então nós precisamos discernir. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Precisamos ter discernimento do céu. Para assim proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E por meio do poder de Jesus Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, Deus, por sua bendita graça, crendo nós em seu bendito nome, Ele pode sim continuar operando seus feitos maravilhosos. Para que a mensagem do Evangelho seja confirmada e muitos sejam conduzidos a Cristo. Ele é soberano. Ele cura. Ele salva. Ele é soberano. Somente em Jesus Cristo você acha perdão dos seus pecados e cura e saúde para o seu corpo. Glória a Deus por sua bendita graça. Pois que na praça da cidade, na Nova Jerusalém, ali sim está a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E a sua folha serve para a saúde das nações. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus por sua bendita misericórdia. Por seu tão grande amor, que continua cuidando de nós. Ele cuida e continuará cuidando até o fim. Que Cristo seja glorificado. Que o reino de Deus cresça por meio dos prodígios, dos sinais operados por meio dos seus servos. Que a Ele seja destinado a glória, que a Ele seja destinado o louvor, não só hoje, mas para todo sempre. Estamos chegando na parte final da nossa lição. Antes de concluir a lição, eu quero convidar a você neste momento a contribuir para o avanço do reino de Deus. Você, nesta manhã, tem a liberdade de ofertar, de entregar o seu dízimo, de entregar o seu voto a Deus. A obra de Deus depende de recursos. E os recursos está no bolso do seu povo. E o recurso Deus nos dá. É a nós que Deus dá os recursos. Então vamos, de forma graciosa nesta manhã, ofertar com muita alegria, sendo gratos a Deus por toda a sua obra maravilhosa em nossa vida. Um Deus que cuida de nós, que nos salvou e que cura as nossas doenças, e que nos dá o pão, que nos dá o vestuário. Todas estas dádivas, esses presentes vêm da mão de Deus. Então, seja grato. Oferte com alegria nesta manhã. As contas da igreja estão aqui no rodapé do vídeo. Também tem o Pix e também tem o PicPay para você fazer sua transferência bancária. Então, faça isso
com muita alegria em seu coração. Deus, por sua bendita graça, há de abençoar a vida de cada um de vocês. Concluindo a lição nesta manhã. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura tanto como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Deus, Jesus Cristo, Ele opera segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero, desde já, agradecer porque você permaneceu juntamente conosco. Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. E se você não tem um lar espiritual, você possa entrar em contato conosco. Nós temos pastores que podem te acompanhar, te aconselhar. Então venha nos conhecer mais, venha fazer uma visita à nossa igreja. Deus tem uma palavra ainda mais a falar ao seu coração. Então eu quero orar nesta manhã, juntamente com vocês, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos juntos em torno da sua palavra, no dia do Senhor. Pai, te damos graça porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor não somente se preocupa com a nossa alma, mas tu também nos deu um corpo. E o Senhor é um Deus que cura as nossas enfermidades. Tu és aquele que nos dá o pão cotidiano, o pão diário. Tu és aquele, Pai, que nos dá, ó Deus, o vestuário. Tu és aquele que nos dá emprego. Ó Deus, muito obrigado por sua graça. Cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que os sinais que por meio do seu Espírito Santo são operados, são atuais, tem base na tua palavra, Pai. Nós confiamos nesta verdade. Nós estamos seguros e nós temos experimentado esta verdade da sua palavra. Glória ao teu santo nome por sua bendita misericórdia. Que a sua mão poderosa e graciosa esteja sobre nós, nos guiando e nos conduzindo, ó Pai, no seu caminho. Louvado seja o seu grande e poderoso nome. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.